Boa noite, queridos. É mais uma vez um grande privilégio estarmos juntos para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração, para falar conosco, para nos instruir, para nos consolar, nos confortar, mas também para nos exortar, se assim for da sua vontade. E justamente por isso, por estarmos aqui reunidos para ouvirmos a voz do Senhor, quero convidar você, se você pode, para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, nós faremos a leitura nesta noite dos versículos 8 até o versículo de número 14. Romanos 13, do verso 8 ao verso 14, é o tema, o texto que fala ao nosso coração nesta noite. Carta do apóstolo Paulo, queridos irmãos, aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 a 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Palavra, Deus, que fala conosco, que transforma as nossas vidas, que nos deixa profundamente impactados, porque não é apenas um livro, não é apenas um texto, mas é a tua palavra, é a tua voz, que é ministrada ao nosso coração por meio do teu Espírito, e por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite: fala conosco, Deus, ministra ao nosso coração, que nós realmente possamos ser impactados pela tua palavra, sermos transformados por ela, e saiamos daqui mais íntimos com o Senhor, com o maior desejo de louvar o Senhor, de te engrandecer, de te servir e de fazer a tua vontade ser cumprida nas nossas vidas. Ministra ao nosso coração, é o que nós clamamos ao Senhor desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu tenho certeza que você vai concordar comigo se eu disser para você que os tempos não são bons. Aliás, você tem concordado comigo, com o pastor André Aldo, com o pastor Tiago, com o Narciso e com o Carlos, porque nós temos falado isso quase que todo domingo. Porque é muito bem verdade quando nós dissemos que os tempos não são bons, porque nós temos vivido grandes lutas, grandes desafios. E parece que cada semana que passa nós enfrentamos mais alguns e não encontramos alívio. Parece que não encontramos sustento. Parece que o Senhor não está mais conosco. Parece que não estamos vivendo realmente a verdade da palavra. Não no sentido de que nós não estamos cumprindo aquilo que Deus está nos pedindo, pelo contrário, parece que não é verdade porque não está se cumprindo. Parece que a palavra em si não é verdadeira. E o nosso coração fica desalentado. O nosso coração se entristece, o nosso coração perde a alegria, perde a vivacidade em servir ao Senhor, em fazer cada vez mais para o Senhor, porque afinal de contas, parece que quanto mais nós fazemos, mais sofrimento encontramos. O texto que nós lemos, ele está logo depois de um texto que fala a respeito de como nós devemos servir as autoridades desse mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós precisamos servir as autoridades, nós precisamos respeitar as autoridades. Irmãos queridos, como é que nós podemos servir as autoridades?
sendo as autoridades quem são, fazendo as autoridades o que fazem. E isso não vale apenas para os políticos, mas olhe como está o cenário evangélico no Brasil. Escândalos atrás de escândalos. Igrejas que perdem o evangelho, igrejas que abandonam Jesus, igrejas que chamam pessoas, mas expulsam a Cristo. Igrejas que servem tudo e todos, menos a palavra e o Cristo. Igrejas que fazem eventos extraordinários, gigantescos, nacionais ou até mesmo internacionais. Mas nesse evento você pode encontrar muitas coisas, menos a Cristo. Os tempos são maus. E quando nós percebemos que o tempo é mau, nós precisamos lembrar de uma coisa. E nós nunca podemos nos esquecer que nada nessa vida pode ser tão bom quanto aquilo que está nos esperando na Nova Jerusalém Celestial. Por isso nós precisamos acordar, nós precisamos despertar o nosso coração, nós precisamos relembrar e relembrar com alegria que, sim, neste mundo teremos aflições, e essas aflições são terríveis, e precisamos ser cuidados, precisamos ser amados, precisamos ser consolados pelo Senhor e pelos irmãos da igreja, precisamos ser fortalecidos pelo poder da oração, mas nós não podemos nos esquecer que tudo que nós passamos aqui é passageiro, e tudo que nós passamos aqui é apenas uma preparação para a Nova Jerusalém Celestial, para a vida que está nos esperando além do véu. Nada do que nós passamos aqui é tão bom ou tão ruim que nos entristeça, que nos tire a alegria de viver, que nos faça mudar a forma de pensar, a forma de viver, quando nós comparamos que logo, logo, nós estaremos em casa. E quem estará nos esperando em casa, não serão apenas os nossos irmãos, que nós compartilhamos toda a vida com o Senhor aqui nesta terra, mas será o próprio Senhor Jesus, que nos enxugará do rosto toda lágrima, que nos enxugará do rosto, tirará de nós todo pranto, que tirará do nosso coração o luto, a tristeza, a angústia, a dor. Tudo isso está sendo preparado para nós. E como num piscar de olhos, logo, logo, nós estaremos lá, experimentando da eternidade, experimentando de Cristo, experimentando do consolo final, experimentando de quem Deus é, física e espiritualmente. Mas enquanto esperamos, nós precisamos lembrar de viver algumas coisas que são muito importantes e que nos fortalecem, que nos ajudam, que nos sustentam, que trazem alegria para o nosso coração e que motivam as nossas vidas, tanto a nossa vida física, quanto a nossa vida emocional, quanto a nossa espiritualidade, a permanecer firme no Senhor, a continuarmos seguindo em frente, não importa as notícias que venham, não importa quão terrível seja o que está acontecendo, nós temos força para continuar, porque essa força não vem de nós, não vem dos nossos atributos, não vem das coisas que a gente faz, não vem da nossa benevolência, da nossa bondade, não vem dos nossos cursos, não vem dos nossos recursos, mas vem do Senhor e do seu povo. Por isso, irmãos, enquanto nós estamos esperando que o Senhor Jesus volte, que o Senhor Jesus atue, que o Senhor Jesus nos cure, que o Senhor Jesus nos leve, que Ele nos conforte, que Ele nos console, que Ele exalte o nosso coração, que Ele nos leve de volta para casa. Nós precisamos ser encorajados no amor. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ser encorajados no amor. Nós precisamos viver o amor de Deus, porque esse amor nos consola. Este amor nos conforta. É com base neste amor que nós continuamos vivendo. É com base nesse amor que nós conseguimos amar uns aos outros, apesar de nós.
apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar da nossa pecaminosidade, apesar das mágoas, das lutas, das dores que nós causamos a nós mesmos ou causamos àqueles que estão ao nosso redor, e nós vamos fazer isso muitas vezes. Afinal de contas, nós ainda somos pecadores, estamos ainda carentes da graça de Deus, não fomos totalmente aperfeiçoados na santidade, mas o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor continua trabalhando em nós, e Ele não trabalha em nós por meio da dor, Ele não trabalha em nós por meio da força, Ele não trabalha em nós por meio do trabalho, do serviço, mas Ele trabalha em nós por causa do seu amor. E Ele usa do seu amor para que o nosso coração seja despertado pelo amor. Mas também é verdade, irmãos, que quando nós olhamos para o amor, nós devemos reconhecer que nós estamos cansados. Às vezes nós estamos exaustos de amar. Amar e não receber nada em troca. Amar e percebemos que ao longo da jornada, o amor não tem trazido tanta coisa boa assim. Amar, e nós estamos cansados de amar, quando nós servimos, e nós percebemos que o nosso servido é enfado, é cansaço. O nosso serviço não tem levantado muitos frutos, ou pelo menos, não aqueles que nós podemos ver. Irmãos queridos, nós precisamos também lembrar, o texto não diz isso, mas nós precisamos lembrar que muitos frutos que nós plantamos não serão colhidos por nós, mas serão colhidos nas próximas gerações. E isso nos desanima. Isso entristece o nosso coração, porque de fato nós estamos servindo, e uma coisa que nós não podemos jamais reclamar dessa igreja é serviço. Porque essa igreja sempre está servindo, sempre está fazendo alguma coisa para o Senhor. Nós sempre estamos dispostos a nos sacrificar um pouquinho mais. Nós estamos servindo. Isso é inegável. Mas também é inegável que muitas vezes nós estamos servindo pela força do cansaço. Talvez, como dizem localmente, né, numa colocação informalmente, né, colocam no sentido que nós estamos servindo pela força do ódio, não é verdade? Nós não podemos deixar isso tomar o nosso coração. Recentemente eu estive em uma visita a um casal de amigos muito queridos, e no final da visita, uma das pessoas trouxe assim: pastor, nós fizemos tanto, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e quando nós olhamos para os frutos disso, realmente não dá vontade de continuar. Não dá vontade de continuar porque cansa. A gente faz e a gente acha que vai colher certos frutos, e de repente a gente vê e na verdade acontece totalmente ao contrário do que a gente tinha pensado e planejado, construído. E aí eu lembrei eles e também a mim mesmo, porque eu também me sinto assim, tenho certeza que os reves se sentem assim, nossos presbíteros às vezes se sentem assim, as diretorias se sentem assim, nossos diáconos se sentem assim, os professores de escola bíblica, todo mundo que trabalha na igreja às vezes se sente assim. Se nós colocarmos as expectativas do que nós fazemos, no que nós estamos fazendo, certamente nós seremos frustrados. Porque as nossas expectativas precisam estar focadas, direcionadas e alicerçadas, fundamentadas, única e exclusivamente no amor de Deus, irmãos. Porque se não for assim, nós viveremos frustrados. Porque os nossos planos nem sempre serão cumpridos. E às vezes são cumpridos pela metade, ou um terço, ou uma parte. Nós não podemos nos defender das coisas na nossa força de trabalho, na nossa inteligência, nos tantos livros que nós lemos, nos tantos bens que nós possuímos, nas nossas capacidades, no nosso bem-estar. Nós precisamos focar todos os nossos esforços a fazermos as coisas e a dependermos de Deus por causa do amor.
Nós nos sustentamos por causa do amor, nós cuidamos uns dos outros por causa do amor, nós nos fortalecemos por causa do amor, nós servimos por causa do amor, nós somos consolados e confortados por causa do amor, nós permanecemos firmes na palavra e na oração por causa do amor, porque se não for assim, irmãos, nós seremos frustrados. Porque se nós não estamos fazendo por amor, nós estamos fazendo por qualquer outro motivo, seja ele pessoal ou apenas por algum tipo de reconhecimento ou obrigação. O amor não é uma obrigação, o amor é um compromisso, o amor é um selo, e como foi representado ontem naqueles que estavam presentes, o amor é uma aliança que nós temos com Deus. Portanto, irmãos, por favor, pare de servir por obrigação. Pare de se solidificar nas coisas que você faz, nas coisas que você tem, no seu conhecimento, na sua força, no seu bem-estar. Mas, por favor, lembre-se e seja encorajado a fazer todas as coisas que você pode, e até mesmo as coisas que você não pode, para o Senhor e para o seu próximo, por causa unicamente do amor. E que nós sempre estejamos fortalecidos nisso. Nós não estamos fazendo por nada, a não ser por causa do amor. Nós não somos sustentados por nada, a não ser por causa do amor. Tudo é baseado no amor de Deus para conosco, e de como nós, não por retribuição, mas porque nós reconhecemos o amor de Deus, então vamos em direção a esse amor, e tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós alcançamos nessa vida, que seja por causa do amor que nós sentimos e vivemos e declaramos e comprometemo-nos com Deus. Nós precisamos ser encorajados a fazer tudo o que nós podemos e até o que nós não podemos no amor de Deus. Lembre-se que enquanto esperamos o Senhor, nós estamos levando não só a sua palavra, não só o seu evangelho, mas nós também estamos levando o amor de Deus, porque quando nós levamos o evangelho por si só são só letras. Só letras. O evangelho é o evangelho por causa do poder de Deus, que é ministrado pelo Espírito, e ele é vivido por nós, pregado por nós, porque não só cremos neste evangelho, mas também amamos o evangelho. Que nós possamos ser encorajados ao lembrarmos que nós precisamos amar mais. Amar como Jesus nos amou. E estarmos dispostos a fazer a mesma coisa que Jesus fez por mim e por você. Mas em segundo lugar, enquanto nós estamos esperando que o Senhor Jesus volte, que os milagres sejam realizados, enquanto esperamos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, enquanto esperamos a chegada da Nova Jerusalém Celestial, a volta para o lar, a volta de Cristo, nós também precisamos ser encorajados a despertar em nós santidade, a buscarmos santidade no Senhor. Afinal de contas, se nós olharmos para os versos 11, 12, 13 e até o 14, nós somos encorajados pelo apóstolo Paulo e pela palavra do Senhor a sermos santos, irmãos, a buscarmos santidades, a abandonar as obras das trevas e buscarmos as armas da luz, vivermos de dia, como diz o texto no versículo 13, vivermos como se vivêssemos de dia, abandonando as obras das trevas, as obras que são praticadas à noite, as obras que são praticadas no oculto, na escuridão, seja do seu quarto, na escuridão do seu celular, do seu computador, seja na escuridão do seu próprio coração, da sua mente, das suas obras, da sua boa vontade, do seu mostrar de caridade, do seu sorriso.
nós precisamos, irmãos, buscar mais santificação, mais santidade. Nós precisamos realmente, como diz o texto, não é fugir das obras das trevas, nós não precisamos lutar contra as obras das trevas, nós precisamos abandonar as obras das trevas, abandonar por completo, fazer uma mudança radical nas nossas vidas e abandonar as obras das trevas, deixar elas realmente de lado, e não usarmos elas como um subterfúgio, como um escape, como um pecado de estimação. Mas nós precisamos realmente viver a santidade 24 horas por dia, abandonando as nossas obras das trevas. Um outro texto, palavras do próprio Senhor Jesus, pede para que nós, ao lutarmos contra o pecado, se for necessário, cortemos um olho, tiremos uma mão fora. É claro que não no sentido literal, não é mesmo? Mas num sentido espiritual, irmãos, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Às vezes nós estamos diante da luta contra o pecado e nós ficamos apenas na luta. Eu tenho que lutar contra isso, eu preciso resistir. Às vezes não. Porque às vezes só resistir não é o suficiente. Às vezes a gente tem que abandonar mesmo, por fora da nossa vida. Uma vez eu e o pastor Tiago estávamos aconselhando uma pessoa, e aí o pastor Tiago, muito gentil, muito amável como ele falou assim, olha, a gente tem que lutar contra a carne, né? E super empolgado como ele também falou isso. Aí ele falou assim, mas o pastor Patrick pensa diferente. Eu falei, realmente, eu tenho uma visão, né, você entendeu? Eu tenho uma ideia muito mais radical. Eu acho que você tinha que pegar o teu celular agora e tacar ele na parede, porque é essa praga que te faz pecar. Taca na parede essa porcaria. Abandona esse troço. Porque às vezes a nossa luta contra o pecado é uma balela, é uma palhaçada, é uma mentira. Porque a gente fala que luta contra o pecado, mas a gente não é capaz de destruir aquilo que nos faz pecar. A gente não é capaz de realmente abandonar o que nos faz pecar. E a luta para obter santidade, em direção à santidade, à santificação é essa. Não é uma lutinha comum do dia a dia, é uma luta radical, que não importam os meios, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos abandonar o nosso pecado, nós vamos lutar contra ele, nós vamos resistir e nós vamos ser vitoriosos contra o pecado por causa de Cristo Jesus. Por causa do amor que nós temos por Cristo. Por causa da nossa dedicação ao Senhor. E essa dedicação não pode vir por causa de encorajamento, não pode vir por causa de sentimento, não pode vir por causa de euforia, mas ela tem que vir por causa do amor que nós temos por Cristo. E esse amor não pode ser um sentimento. Esse amor tem que ser um compromisso de aliança firmada. Este é o nosso compromisso de vida. É vida ou morte. É céu ou o outro caminho. É a porta estreita ou a porta larga. Nós precisamos ser despertados e nós precisamos ser encorajados, irmãos, e nos encorajar um ao outro a lutarmos contra o pecado e abandonarmos o nosso pecado. Deixarmos ele realmente para lá. E pagar o preço por causa disso. Mas pastor, esse preço é muito alto. Que bom, porque senão não valia a pena. Senão não valia a pena. O preço que Jesus pagou por você é muito mais alto do que qualquer preço que nós pagamos na nossa luta contra o pecado. Porque ele abandonou a sua divindade. Ele deixou o trono onde ele estava sentado. Ele saiu do paraíso, do lugar santíssimo, e veio habitar num corpo humano, no meio dos pecadores, foi crucificado, passou pela provação mais obscena possível, que é experimentar a morte. Um Deus eterno, vivo, santíssimo, foi
por causa do amor, passado pela morte, sentiu na sua própria pele a morte. E às vezes nós não estamos dispostos a sacrificar um pouquinho para demonstrar o nosso amor por Ele. Por isso, irmãos, nós não precisamos mais lutar contra o pecado. A gente não precisa mais resistir ao pecado. Nós precisamos abandonar o pecado, de uma vez por todas. Mas pastor, é impossível. Será? Será que é impossível mesmo? Ou será que é só impossível porque no fundo nós não queremos fazer? Nós não queremos pagar o preço. Nós precisamos ser encorajados, irmãos, e encorajar também um ao outro a lutar contra o pecado. Isso daí precisava ser tema da nossa conversa. Quando a gente cumprimentasse alguém, oi, tudo bem? Ao invés do tudo bem é, oi, você tem lutado contra o pecado? Como é que está a sua luta contra o pecado? Isso tinha que ser tema cotidiano da nossa vida, mas não é. Pelo contrário, você vai concordar comigo que nós morremos de vergonha de falar dos nossos pecados, não é verdade? Será que é impossível lutar contra o pecado? Ou será que é só impossível porque nós realmente não queremos fazer isso? Nós não queremos abandoná-lo. Sejamos encorajados, não a lutar, não a resistir, mas a abandonar os nossos pecados. Em último lugar, e já concluindo, enquanto nós esperamos o Senhor Jesus voltar, enquanto nós esperamos o milagre do Senhor, enquanto nós esperamos uma resposta de Deus, enquanto nós esperamos a volta de Cristo, enquanto nós esperamos chegar em casa, depois dessa vida longa e corrida, difícil, dura, às vezes sacrificial, nós precisamos nos revestir de Jesus, como diz o verso 14. Como é que eu me revisto de Jesus, irmãos? Se revestir de Jesus nada mais é do que buscar intimidade com Deus. Não essa intimidade comum de orar uma vez por dia, de talvez, com muito enfado e cansaço, abrir a palavra para ler, mas a intimidade com o Senhor real, aquela intimidade que não mede esforços, aquela intimidade, irmãos, que nós fazemos de tudo para estarmos com Jesus, seja na nossa vida particular, seja na igreja, seja com os irmãos, seja sozinho, mas nós precisamos nos fortalecer e nos encorajarmos a nos revestirmos da intimidade com Jesus, a buscarmos uma intimidade real, uma intimidade firme, uma intimidade radical com Cristo. Nós precisamos aprender, irmãos, e sermos encorajados a buscar isso, sem restrições, sem vergonha, sem medo do preço que nós teremos que pagar, e às vezes o preço será alto mesmo. Mas nós precisamos buscar intimidade com Jesus. Intimidade real e verdadeira. Nós precisamos parar, irmãos, de ler um versículo por dia, um capítulo por dia, termos aquela oração, como é que eu posso chamar? Oração sacerdotal, aquela oração que a gente faz na igreja, sabe como? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós aqui reunidos hoje no jantar, agradecemos-te, pois, o alimento que nos é servido, a dádiva que nos é dada. Não, essa oração a gente faz na igreja, ela tem todo o poder também, ela é válida, mas é uma oração que a gente faz junto, aqui na igreja. A oração no dia a dia, irmãos, não é assim, não pode ser assim. Intimidade com Jesus não pode ser desse jeito. Intimidade com Jesus, irmãos, é confessar os nossos pecados, é chorar diante do Senhor, é abrir o mais íntimo da nossa alma para o Senhor, é levar para o Senhor, independente de qual momento seja do nosso dia, toda a nossa aflição, levar a nossa ansiedade, o nosso problema, as nossas dores, as nossas lutas, o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas limitações, é realmente rasgar quem você é na presença de Cristo,
expor a sua vida, a vida da sua família, expor tudo que aflige o seu coração, mas também expor aquilo que te dá alegria. É compartilhar com o Senhor aquilo que você tem vivido, o que você tem sentido, e se entregar de um jeito radical, irmãos. Realmente radical. Às vezes nós estamos preocupados com as nossas atividades, às vezes nós estamos preocupados com aquilo que a gente tem que fazer mesmo, pôr a mão na massa. Só que nós esquecemos que a fé cristã não é só fazer. O fazer é fruto do que nós somos em Cristo, da nossa identidade em Cristo, do quanto nós somos revestidos por Jesus. Este é o nosso fazer. E aí nós vamos fazer muito. Principalmente quando a gente dobra o nosso joelho e a gente realmente coloca as coisas em perspectiva real diante de Deus. E não só oramos ali, ai Senhor, por favor, faça tal coisa. Mas é realmente expressar o que o seu coração está sentindo. É chorar com a sua família, chorar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com o sogro e com a sogra também. Mais difícil, mas dá para fazer também. Entendeu? É chorar com a sua família, é abrir o coração, é se rasgar diante do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, ao buscar intimidade com Deus. Pagar o preço por essa intimidade. É orar de madrugada, é fazer jejum, não porque você quer alguma coisa, mas porque você precisa de Deus. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Porque você simplesmente precisava do Senhor. Ou quando você fez um jejum por outra pessoa, mas não por você mesmo. Quando foi que você, através da sua intimidade com Deus, clamou a Jesus para que Ele fizesse algo por outra pessoa? E você se rasgou ali, você jejuou, e você se derramou na presença de Deus de fato, para buscar intimidade não só por você, mas pelos outros. Porque o pensamento de Jesus, estar com Jesus, o reflexo de estar com Jesus não é um reflexo que leva para nós, mas que leva para fora, que leva para os outros, que nos leva à proclamação do Evangelho, que nos leva a servir, que nos leva a acordar de madrugada e orar por alguém, que nos leva a acordar de madrugada e servir alguém que precisa, que nos leva a visitar uns aos outros, não porque a gente quer comer na casa dos outros, mas porque nós precisamos estar juntos para orar juntos, para clamar ao Senhor, para sustentar um ao outro. Nós precisamos de intimidade com Jesus, irmãos, mais do que nunca, para enfrentar os tempos difíceis que nós temos vivido. Enquanto esperamos que Deus realize as coisas que nós temos orado, ou não, mas enquanto esperamos a volta de Cristo, nós precisamos ainda mais de intimidade com o Senhor. E essa intimidade, ela é progressiva, porque a intimidade que você precisa hoje é tão insignificante se comparada com a que você vai precisar amanhã. Nós precisamos de mais e de cada dia mais, porque Deus é infinito e Ele tem ainda mais. E quando você achar que já deu, que você está cansado, que não aguenta mais, que você não tem forças para continuar, lembre-se que Deus é eterno e Ele tem ainda mais para te oferecer. Tem ainda mais para você conhecer, tem ainda mais para você experimentar, tem ainda mais para você viver, tem ainda mais graça, mais amor, mais misericórdia, mais perdão, mais força, mais capacidade, mais. Ele tem ainda mais espiritualidade para você, mais dons do Espírito para você, mais encorajamento, mais palavra, mais intimidade para te oferecer. Ele tem tudo mais para te oferecer, porque Ele é infinito. E nós precisamos desfrutar da infinidade de Deus. Nós precisamos desfrutar de Jesus. Nós precisamos buscar ainda mais o Senhor Jesus, sem as restrições que nós constantemente temos colocado como empecilho para viver uma espiritualidade firme, profunda e extraordinária com o Senhor. Por isso, o convite para nós é, enquanto esperamos Jesus voltar,
Nós precisamos nos encorajar ao amor, nós precisamos nos encorajar à santidade, e nós precisamos nos encorajar na intimidade, na busca pela intimidade com o Senhor, e que assim o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e nos sustente a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso, diante do Senhor agora, Deus, nós clamamos para que o Senhor, Deus, intervenha na vida da nossa igreja, porque o tempo não é bom, e nós temos enfrentado lutas após lutas, doenças após doenças, enfermidades, tristezas, Deus, e não só enfermidades físicas, mas enfermidades espirituais, enfermidades emocionais. Nós estamos lutando, Senhor, e tem sido difícil. Nós estamos cansados, fatigados, exaustos, e isso tem entristecido o nosso coração, isso tem nos enfraquecido. Por isso, nós precisamos do Senhor. Nós clamamos que o Senhor venha a nós com poder extraordinário, que o Senhor derrame sobre nós a tua glória ainda mais, que o Senhor derrame ainda mais a sua graça, que o Senhor seja ainda mais misericordioso, que o Senhor revele o seu amor ainda mais, que o Senhor revele a sua presença, Deus, que nós possamos não apenas servir ao Senhor, mas viver quem o Senhor é, viver intimidade com o Senhor, real, profunda, como nós nunca vivemos, como nós nunca buscamos. Que o Senhor nos fortaleça nisso, que o Senhor nos leve para isso, que o Senhor nos desperte para isso, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça. Quando nos faltar força, que o Senhor nos carregue no colo, que o Senhor espiritualmente, de maneira extraordinária, fortaleça o nosso coração, nos faça ainda mais fortes e firmes no Senhor, porque nós somos sustentados pela Tua palavra, pelo poder da oração, pelos irmãos na fé, pela Tua glória, pela Tua graça. Ó Deus, ministra nas nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor, Deus, e nós precisamos muito do Senhor, não é pouco. Por favor, nos fortaleça, porque cada um de nós, Deus, tem vivido lutas terríveis, lutas grandes demais para as nossas forças. Nos sustenta, por favor. Visita a Igreja Presbiteriana do Tarumã, Deus, visita cada irmão aqui, mas também visita cada família aqui representada, para que nós, Deus, possamos não só sermos testemunhas da Tua glória, do Teu poder, dos milagres que o Senhor pode fazer, mas para que essas testemunhas, que nós sejamos do Senhor, também nos encorajem para sermos testemunhas lá fora, para levarmos o Teu Evangelho, para levarmos o Teu amor, para falarmos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, das coisas extraordinárias que o Senhor tem feito, até mesmo enquanto estamos dormindo. Por favor, nos visita, por favor, nos socorre, por favor, cure os irmãos que estão lutando contra enfermidades terríveis. Abra portas de emprego para aqueles que estão lutando com empregos. Visita, Deus, as famílias que estão lutando, Deus, com os relacionamentos, que estão passando por lutas, por dificuldades. Por favor, Deus, nos visita, para que possamos ser testemunhas da Sua glória e possamos render ao Senhor ainda mais louvor e ainda mais glória que o Senhor merece. Tem misericórdia de nós. Cuida das nossas vidas. E agora, nos leve em paz para as nossas casas. Continua nos fortalecendo ao longo dessa semana. Que essa semana seja uma semana de testemunha da Tua glória e do Teu poder. Seja uma semana de cura, de vitória contra os nossos pecados, contra o maligno. Que seja uma semana de honra ao Senhor, de intimidade profunda com o Senhor. E uma semana em que possamos experimentar coisas que nós ainda não experimentamos, enquanto nós estamos buscando o Senhor. Cuida das nossas vidas, nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o fruto, o poder do Espírito Santo do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Se você puder, se coloque de pé.